CSA, CRB ou nenhum dos dois? Quem vai subir para a Série A? E o Vitória, será que se salva? Tá lá numa situação meio complicada, né? E na Série A, a gente tem tanto o Bahia contra o Grêmio, uma grande final hoje, né, para tentar sair da zona de rebaixamento. O Sport numa situação bem complicada e, incrivelmente, o Ceará fica a apenas 3 pontos do seu grande rival Fortaleza na tabela de classificação. Isso tudo e muito mais você vai ver aqui no programa de hoje, no Espaço da Bola. Quero agradecer a sua presença aqui no canal e pedir também para que você se inscreva aqui e deixe o seu like para a gente fortalecer cada vez mais e crescer aqui na plataforma do YouTube. Galera, vamos embora falar um pouquinho sobre o futebol nordestino, começando pelo início da semana, na segunda-feira, porque a gente teve a equipe do Goiás vencendo o Guarani, então parabéns pelo acesso da equipe do Goiás, o que faz sobrar só uma vaga na disputa pelo G4. E essa vaga está entre Avaí, CRB, CSA e Guarani. Qual desses 4 consegue o acesso? Vamos descobrir domingo. Mas o CRB deu um passo importante, vencendo a equipe do Vitória em casa por 3-1 na segunda-feira. Foi um jogo em que o CRB abriu o placar no primeiro minuto de jogo. O Vitória, depois que estava atrás, na necessidade de vencer o jogo, né, na necessidade de não perder pelo menos, né, e precisava até vencer para chegar nessa última rodada dependendo só de si, o Vitória, ele foi para cima do CRB e conseguiu até equilibrar e até ser superior na partida. Conseguiu empatar o jogo e terminou o primeiro tempo até com um viés de alta, dando a entender que o time iria brigar para virar essa partida. O segundo tempo, o CRB mais uma vez fez um gol no início do segundo tempo, né? Fez o 2-1 de novo com o Renan Bressan. E depois o time ainda conseguiu fazer o terceiro gol, que matou a partida contra o Vitória, e agora o CRB está em quinto colocado com 60 pontos, né? A matemática do acesso a gente vai falar daqui a pouco, né, quando a gente for falar dos próximos jogos, né? Mas tivemos aí primeiro essa vitória do CRB em cima do Vitória, né? 3-1, e o time agora pelo menos se aproxima do Avaí, que é o 4º colocado. Outros jogos aí dessa semana nós tivemos ontem, e foram 2 jogos aí envolvendo Fortaleza e Ceará. O Santos venceu o Fortaleza por 2-0, né, em casa. O time do Fortaleza é impressionante como caiu de rendimento nessa reta final de competição. Fez um início sensacional, ainda tem uma campanha muito boa, mas o Fortaleza já saiu aí das primeiras colocações. O Fortaleza está em 5º colocado agora. E a tendência é que o time siga perdendo posições, porque o Bragantino tem os mesmos 52 pontos do Fortaleza, só que tem um jogo a menos. O Fluminense tem 51 pontos e é um time que, apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, ele vem pontuando bem, vem pontuando melhor do que o Fortaleza. E o próprio Ceará, que com essa vitória em cima do Corinthians ontem também, se aproximou do Fortaleza, né? O que era inimaginável. A gente tinha o Fortaleza voando e o Ceará, em determinado momento, estava até ameaçado de entrar na zona de rebaixamento. Mas o Ceará conseguiu nos últimos jogos ótimos resultados, afastou toda e qualquer possibilidade de cair, inclusive metendo um 4-0 no próprio Fortaleza. E agora a tendência nessa reta final é que o Ceará pontue melhor do que o Fortaleza. Se vai conseguir passar, só a gente deixando o futuro, né? O futuro a Deus pertence, então a gente não sabe se vai acontecer, mas eu acho que a tendência realmente é essa. O Fortaleza caiu demais de rendimento, né? Sofreu demais com a ausência do Lucas Crispim, mas não só a ausência do Crispim, é a queda de rendimento da maioria dos jogadores. A zaga do Fortaleza, ela era muito mais consistente e muito mais bem protegida, né? Hoje o time é muito exposto e leva muitos gols. E também a falta de criação ofensiva da equipe, né? O time criava muito mais do que tem criado hoje. Eu acho que o Fortaleza perdeu muito ímpeto, até físico também. Eu acho que a gente pode dizer isso. O time do Fortaleza era um time muito intenso e que imprimia uma marcação alta muito interessante, muito forte, e sufocava seus adversários, e que hoje não consegue reproduzir isso de novo, né? Então, essa queda de rendimento aí do Fortaleza pode fazer com que o time perca, inclusive, essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores, né?
E isso daí a gente vai ver nas próximas rodadas, né? Espero que não, mas que o Fortaleza consiga pelo menos manter essa vaguinha aí, né? Volte a pontuar bem e consiga manter pelo menos uma vaga aí no G5, G4, né? E até um eventual G6 para poder o time seguir nessa corrida aí para entrar na Libertadores. Quem tá querendo entrar na Libertadores também é o próprio Ceará, né? Que vem em 8º colocado. E aí até agora é mais ou menos um G8, né? Porque a Copa do Brasil, o Flamengo e o Palmeiras jogam a Libertadores, e um dos dois vai conseguir a vaga direta pela Libertadores, né? Então você já abre uma vaga e vira um G5 aqui no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, quem venceu foi o Atlético Paranaense, e na Copa do Brasil o Atlético Paranaense também está na disputa, e contra o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ganha a Copa do Brasil, abre uma vaga e vira G6. Se o Atlético Paranaense ganha a Copa do Brasil, aí eu não sei como é que fica, porque eu não sei se a vaga vai para o vice-campeão da Sula, se vai para o vice-campeão da Copa do Brasil, que seria o Atlético, e aí ou se abre uma vaga no Campeonato Brasileiro, não sei como é que vai ficar. Mas tem todo esse detalhe aí. A gente tá na torcida também para que o Fortaleza garanta essa vaga na fase de grupos diretamente e que o Ceará pelo menos abocanhe uma vaga lá na pré-Libertadores, né? Essa é a nossa torcida aí para os times do Nordeste, tá? Descendo um pouco mais na tabela, a gente tem Bahia, 17º colocado com 37 pontos. Joga hoje o Bahia com o Grêmio, né? E o Bahia não pode pensar em desperdiçar pontos, porque essa reta final agora é margem de erro 0. É um rival direto e que o Bahia precisa ganhar esse jogo. Se ganhar esse jogo, inclusive, sai da zona de rebaixamento, ultrapassa o Juventude, né? E ainda dá uma distância maior aí para o Grêmio, que tá com 36. Bahia 37 e Grêmio 36. Só que o Bahia tem um jogo a menos que o Grêmio, né? Vão jogar hoje, o Bahia vai para 34, que é a mesma quantidade de jogos do Juventude. Só que o Grêmio vai para 35, né? Então tem esse detalhe aí também. E o Sport joga amanhã contra a equipe do São Paulo, né? O Sport tá com 33 pontos e se é margem de erro 0 para o Bahia nessa reta final, para o Sport é mais ainda, porque o Sport precisa ganhar os seus últimos 4 jogos para poder chegar aos 45 pontos. E com esses 45 ainda é possível que o Sport não se salve. Então, situação complicadíssima aí para o Sport nessa reta final, velho, de Série A, né? Joga com o São Paulo amanhã, na casa do São Paulo. Recebe o Flamengo logo depois. Aí depois tem Chapecoense e Atlético Paranaense, né? Então, o Sport é margem de erro 0, mas joga contra 2 adversários muito difíceis aí. Tomara que pegue o Flamengo de ressaca e consiga o resultado aí, né? Uma vitória, quem sabe. Mas estamos na torcida aí pela equipe do Sport. Quem joga também nesse final de semana são as equipes da Série B. O Náutico já jogou contra a equipe do Cruzeiro, né? Então o jogo do Náutico já foi 0-0. E a gente tem nesse final de semana as grandes decisões, né? Quem tá envolvido nessa briga daí Vitória para se salvar, CSA para subir e o CRB para subir. O Sampaio Corrêa não briga por mais nada, só que ele joga contra o Avaí, que é rival direto de CSA e CRB. E o Confiança não joga por mais nada, só que joga contra o Remo, que é adversário direto do Vitória. Então, vamos de baixo para cima. O Vitória precisa vencer o Vila Nova em casa, precisa torcer para que o Remo perca o jogo para o Confiança, porque se o Remo empata, ele fica com os 43 pontos que o Vitória pode alcançar. 43. Aí fica Remo 43, Vitória 43, só que o Remo fica com vitórias a mais que o time do Vitória. Que o Vitória empata muito na competição, então tem essa desvantagem. Então precisa que o Remo perca o seu jogo. E também precisa que o Londrina não vença o Vasco. Então a situação do Vitória é muito ruim, muito difícil, né? É praticamente irreversível, né, essa questão de rebaixamento. Como já é irreversível o rebaixamento do Confiança, infelizmente Confiança já vem rebaixado, né? O time do CSA e o CRB jogam, né, nessa reta final aí para brigar pelo acesso. O Avaí joga com o Sampaio Corrêa.
E o Sampaio Corrêa é um time que já não briga por mais nada. Só que as informações de bastidores é que vai uma mala brancazinha para a equipe do Sampaio, para eles pelo menos tirarem pontos do Avaí, e isso é o suficiente. Empate nesse jogo é suficiente para que CSA ou CRB abocanhem essa vaga, né? O Sampaio, ele é uma equipe que não me traz confiança alguma de que vai conseguir bater de frente com o Avaí, né? E é aquele negócio, né? De time ruim, nem bala branca dá jeito, né? E o Sampaio é um time que nessa reta final é um time sofrível. É um time que joga mal as suas partidas, não consegue disputar os jogos, não consegue jogar bem, sofre demais. E eu acho que o Avaí, jogando em casa, é um time que vem dependendo só de si. Eu acho que o Avaí tem amplo favoritismo tanto nesse jogo quanto na briga pelo acesso, certo? E aí o time do Avaí joga só dependendo de si. É muito difícil que não vença. É muito difícil que o Sampaio consiga segurar o Avaí. Mas seguimos aí na torcida, né? Porque o CRB só depende do Avaí tropeçar e o CRB vencer o Operário fora de casa, né, para poder subir. E o CRB contra o Operário é um jogo complicado, porque o Operário é um time de bastante qualidade. É um time que, apesar de oscilar muito na competição, já fez ótimos jogos e, inclusive, nessa sequência recente, venceu o CSA e venceu o Avaí, né? Então, os dois rivais diretos aí do CRB, o Operário venceu nessa sequência recente, né? Inclusive o CSA aqui em Maceió, com o CSA vencendo por 2-1. O Operário foi meter 4 no CSA. E o Operário contra o Avaí saiu perdendo contra a equipe do Avaí e virou o jogo também, né? Então é o time que, além de ter vencido esses dois times, mostrou poder de reação e conseguiu os resultados. Então é um jogo muito difícil para o CRB, principalmente por jogar fora de casa, né? Com a torcida do Operário junto, e com certeza deve ir uma maletazinha para a equipe do Operário para pelo menos tirar pontos do CRB, que também é o suficiente para a equipe do CSA. Se o CSA vence o Brasil de Pelotas e contar com um tropeço de Avaí e de CRB, o CSA sobe, né? Não precisam perder, basta empatarem esses dois times, aí o CSA sobe, né? E por último também tem o Guarani jogando contra o Botafogo. O jogo do Guarani já é muito difícil, né? Contra o Botafogo, é muito difícil que consiga vencer lá dentro, mas além de vencer do Botafogo, tem que torcer para tropeços de Avaí, CRB e CSA. Aí a situação para o Guarani está mais complicada. Mas os times do Nordeste, CSA e CRB, times de Alagoas, têm chances sim de garantir esse acesso, mas dependem aí de outros resultados, não só de si. Então, trazendo também aqui um pouco desse panorama das equipes do Nordeste aqui, né, galera, nessa reta final aí de competições, reta final aí de temporada. Então, vamos lá. Agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso canal, galera. Tamo junto, hein? Muito obrigado pela presença aqui e até a próxima. E amanhã tem pré-jogo aí da partida entre CSA e Brasil de Pelotas, viu? Um abraço, galera. Muito obrigado, hein?